Agora a gente fala de uma notícia que deixou muita gente assustada nos últimos dias e até eu diria um pouco confusa. Você deve ter visto em jornais ou na internet o caso das meninas do interior de São Paulo que foram parar no hospital depois de receberem a segunda dose da vacina contra o HPV. Esta aqui é uma das publicações mais recentes sobre o caso no Brasil. Relembrando, 11 foram internadas na semana passada, mais 8 receberam alta logo depois. 3 adolescentes tiveram reações mais sérias, ficaram sem o movimento das pernas e uma delas das mãos. Agora, elas estão bem e não correm risco de ficar com qualquer sequela. Informação passada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A jovem são de Bertioga, no litoral sul. É isso aí. Aliás, litoral de São Paulo. Agora, o fato é que, como elas passaram mal depois de tomarem a vacina, a associação das coisas foi inevitável. Quer dizer, pode ter sido a dose do HPV, da vacina contra o HPV que causou? Tem mesmo a ver com os sintomas que elas apresentaram? O doutor Edson Fedrizi é médico ginecologista, professor na UFSC e participou das pesquisas para o desenvolvimento da vacina contra o HPV. É ele quem está conosco para tirar as suas dúvidas. Bem-vindo, doutor Fedrizi, ao nosso Jornal do Almoço. As meninas tiveram dores no corpo, dor de cabeça e algumas ficaram sem força para mexer pernas e até o braço. Isso tem relação com a vacina? Bom, boa tarde. Boa tarde. Sempre quando nós falamos principalmente de vacina ou de alguma medicação injetável, nós temos 2 tipos de efeitos colaterais. Aquele próprio da medicação, então a vacina é esperado que nós tenhamos algum tipo de manifestação no corpo, apesar ela vai agir nesse corpo para produzir anticorpos e fazer a proteção, que são sintomas físicos. Então, são vírus atenuados, a vacina? Na verdade é só uma proteína do HPV. Proteína do HPV. Nós nem temos a presença do vírus. Então esse desencadeamento do sistema imune é esperado que nós tenhamos alguns sintomas. Então, desconforto no local da injeção, vermelhidão, inchaço, mal-estar, febre, que vai acontecer num pequeno número da população. Mais ou menos o que a gente tem visto em pesquisas em 10%. O outro tipo de efeito colateral é o psicológico, que você tem relacionado esses efeitos principalmente com o temor de uma injeção ou o temor de uma vacina. Então, por exemplo, o que a gente vê com mais frequência, principalmente nessa faixa etária, dos 11 aos 13 anos que estão sendo vacinadas? É o temor da injeção, da agulha. Olha. E como vocês perceberam, nós tivemos essas 11 meninas na mesma escola, no mesmo local, com praticamente as mesmas manifestações clínicas, que foram muito associadas mais do aspecto psicológico. Uma vendo a outra tendo desconforto, dor, sentindo desconforto para andar, dificuldade para deambular. Mas há também a questão de ser provavelmente frutos do mesmo lote de vacinas. Aí, Mário, nós temos 2 situações. Sempre que existe efeitos colaterais num número maior de pessoas do que o esperado, a primeira coisa que tem que ser investigado é se realmente há uma relação. Perfeito. Ou com a medicação ou com aquele lote, porque poderia ter sofrido alguma alteração. Sim. A segunda situação é que quando você tem muitos efeitos colaterais numa pequena população que difere do resto do Brasil, do mundo, uma sala de aula, por exemplo, no mesmo grupo, você tem que pensar também nessa segunda situação. Agora, o fato é que essa vacina ela é feita em 3 doses, tem mais uma etapa por aí e esse fato ter acontecido pode trazer medo a outras meninas. Não precisa ter medo, doutor? Com certeza. É uma medicação completamente segura. Mundialmente testada? Mundialmente, nós temos 180 milhões de doses realizadas no mundo. No Brasil, antes da campanha da vacinação, nós já tínhamos cerca de 680 mil doses. A primeira etapa foram 4 milhões e 400 mil doses feitas e toda essa população avaliada com bastante segurança e com alguns efeitos colaterais que apareceram. Então, dessas 11 meninas que tiveram esses sintomas, que logo em seguida foram liberadas, apenas 3 ficaram sendo acompanhadas e foram avaliadas por um especialista, neurologista, demonstrando que não houve nenhuma alteração, completamente segura. Então, os pais podem ficarem tranquilos em relação à segurança da vacina. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor Fedrizi. Tranquilidade, hein? Não se apavorem, não.